E aí, gente, tudo bem? Bom, resolvendo a questãozinha que foi deixada para vocês aí também, né? Aqui na nossa página do Biótica, questão super recente, né, da prova da Unesp, ou seja, banca VUNESP, lá de São Paulo, prova de biologia, né? E uma questão interessante abordando aí cadeias tróficas, cadeias alimentares, tá? Vamos analisar essa questão que foi bem interessante aí e descobrimos aqui juntos qual o gabarito dessa questão, tá? Ele diz o seguinte aqui para a gente no texto introdutório. Nas margens de um rio, verificava-se a seguinte cadeia trófica. Então, ele vai dar aí os componentes dessa cadeia trófica. Inicialmente, o capim, né, ali presente, que servia de alimento para os gafanhotos. Os gafanhotos seriam, então, predados por passarinhos. Ele dizia, então, que esses passarinhos só ocorriam naquele ambiente, ou seja, eram espécies endêmicas, e tinham exclusivamente os gafanhotos como alimento, ou seja, eram espécies aí, além de endêmicas, específicas, né? Ou seja, se alimentavam especificamente aí, né, de gafanhotos, eram espécies aí ditas especialistas, diferentemente dos generalistas. Tais passarinhos seriam então predados por gaviões. Então, os gaviões, por ser o último elemento da cadeia, ele está no topo da cadeia alimentar dessa região. Ele traz uma outra informação aqui. Ó. Ele diz que a lama presente nessa região é uma lama tóxica. E essa lama, que teria vazado de uma empresa mineradora, matou quase que totalmente o capim que ali existia. Ele quer saber então, é correto afirmar, tá? É correto afirmar que em seguida, ou seja, após esse desastre aqui que eliminou praticamente todo o capim existente, o consumidor secundário, ele quer saber do consumidor aí, ó, secundário. Ele quer saber o que aconteceu com esse consumidor secundário, né? Analisando a cadeia trófica que ele deu, ele colocou aí o capim, né, na base da cadeia, colocou aí os gafanhotos se alimentando então do capim, colocou aí os passarinhos se alimentando dos gafanhotos, os passarinhos se alimentando aí dos gafanhotos e esses passarinhos servindo de alimento aos gaviões ali existentes, né? As setinhas aqui, elas indicam transferência de energia, ou seja, o capim transfere energia para o gafanhoto transfere energia ao passarinho e os passarinhos transferem energia aos gaviões, né? Obviamente ao serem comidos, né? Um seguido do outro. O capim, a gente sabe que ele serve aqui como o nosso produtor. Então, o capim vai ser o produtor. Lembrar que todo produtor é um organismo considerado ou classificado como autotrófico, ou seja, ele tem capacidade de produzir o seu próprio alimento, geralmente através de ações de fotossíntese. O consumidor primário é o indivíduo que está se alimentando do produtor. Então, nós chamamos de consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário será o consumidor secundário e quem se alimenta do secundário será então o terciário. Muito cuidado, pois às vezes eles colocam níveis tróficos. O primeiro nível trófico não é o consumidor primário, mas sim os produtores. Então eu tenho o primeiro nível trófico lá no grupo dos produtores. O segundo nível trófico será então dos consumidores primários. O terceiro nível trófico será do consumidor secundário e o quarto nível trófico será então do consumidor terciário. Então, cuidado com essas classificações para não caírem aí em pegadinhas em provas futuras. Tá? Ele diz o seguinte, que este capim, devido à toxicidade da lama, acabou sendo aí praticamente todo eliminado. Vamos lembrar que se eu quebro a base da cadeia alimentar, que é o capim, todos os outros organismos irão sofrer suas consequências. Tá? Se eu eliminar qualquer elemento de uma cadeia trófica, a cadeia trófica vai sofrer a consequência dessa eliminação. Ou aumentando de forma muito exacerbada um tipo de consumidor, ou diminuindo muito um outro tipo de consumidor. Entretanto, ele está falando do consumidor
secundário, ou seja, ele está falando dos passarinhos, né? Ele quer saber a consequência sobre os passarinhos acerca da quase total morte, total eliminação do capim. Primeira coisa, se o capim foi praticamente todo eliminado, quem primeiro vai sofrer a consequência é quem se alimenta desse capim, que é o consumidor primário. Ou seja, o consumidor primário é o primeiro a sofrer as consequências, ou seja, ele tende a ter um decréscimo populacional. Ou por morte, porque faltou alimento, ele acabou por inanição morrendo de fome, ou por migração. Acabou migrando para outro lugar para procurar alimento e naquela região ele acabou se tornando muito pouco populoso. Então, quem se alimenta dos gafanhotos vão acabar sofrendo essa consequência. Se houve decréscimo da população de gafanhotos, os passarinhos que ele disse que era uma espécie endêmica, porque só existia naquela região e que era aí ainda uma espécie dita especialista, porque só se alimentava dos gafanhotos, eles vão sofrer a consequência da diminuição do decréscimo da população desses gafanhotos, tá? A gente espera isso, que essa população de passarinho tenha um decréscimo, seja afetado devido à baixa na população de gafanhotos. E ele colocou o seguinte aqui para a gente, né? O que aconteceu com esse consumidor secundário. Na alternativa A, ele disse que teve sua população reduzida como consequência direta do aumento da biomassa no primeiro nível trófico. Olha o que ele trouxe aqui para a gente. Ó. O primeiro nível trófico, aumento da biomassa. Lembrem-se vocês, primeiro nível trófico é o nível dos produtores. E se os produtores foram praticamente aí eliminados, então não houve aumento de biomassa, mas sim diminuição dessa biomassa. Ou seja, este item aqui, primeiro, ele está aí então errado, né? Não seria este o nosso item correto. Na letra B, ele colocou o seguinte: teve sua população reduzida, ok? Como consequência indireta da diminuição da biomassa no primeiro nível trófico da cadeia. Olha só o que ele está dizendo, que o primeiro nível trófico, ou seja, o nível aqui dos produtores do capim, teve uma baixa, né, uma redução, uma diminuição de sua biomassa, e por isso, como uma consequência indireta, né, importante ressaltar que ele colocou que é uma consequência indireta, acabou aí tendo sua população reduzida. Galera, óbvio, né? Se teve a população reduzida, foi reduzida porque o alimento dele, que seriam os gafanhotos, teve sua população também reduzida. Ele sofreu as consequências diretas, tá? Consequências diretas aí do decréscimo populacional dos gafanhotos, mas foi uma consequência indireta devido à quase eliminação do capim. O capim servia de alimento ao gafanhoto. Se o capim foi praticamente eliminado, a população de gafanhoto diminuiu muito. Então a população de passarinhos também tende a diminuir. É uma ação, é uma consequência direta da população de gafanhotos sendo reduzida e uma consequência indireta da diminuição ou da redução de biomassa do capim, tá? Ou seja, a nossa alternativa correta já estaria aqui na letra B de biologia, B de bola. Vamos analisar as demais aqui. Na letra C, ele colocou o seguinte: não teve sua população afetada. Lembra do que eu falei? Qualquer elemento de uma cadeia trófica, se sofrer qualquer consequência, principalmente ao nível de produtor, toda a cadeia irá sofrer algum transtorno, tá? Independentemente, vai sofrer algum transtorno, não tem como. Então, essa letra C já estaria errada por dizer que não sofreria nenhuma ação, tá? A letra D, ó, perceba que ele começa do mesmo jeito que a letra C. Não teve sua população afetada. Teve sim, né?
Mais uma vez, se eu altero qualquer item ali da cadeia trófica, toda a cadeia trófica vai ser alterada em algum ponto. Na letra L colocou, teve sua população aumentada. Ora, se eu vou reduzir o principal tipo de alimento aí, ou o único tipo de alimento desse passarinho, é óbvio que eu vou ter consequência. Tá? Eu vou ter consequência aí e vou ter a consequência na redução populacional. Porque eu não tenho mais o meu alimento. O meu alimento sofreu decréscimo em disponibilidade. Então, ou eu vou morrer por inanição também, ou eu vou migrar para outro lugar. Tá? Então, a letra E, ele diz que a população foi aumentada? Não, a população ela foi reduzida. Então, isso aqui também estaria errado, item incorreto, ficando aí o gabarito para a gente, a nossa letra B de biologia, B de biótica, tá? Então fica mais essa questãozinha aí para a gente analisar, né? Cadeias alimentares são temas que caem com frequência em provas de vestibulares e concursos, então é bom a gente ficar atento aí nas resoluções das mesmas. Voltamos em outra oportunidade e até mais, galerinha.